Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Um grande prazer estar com você, Marco, para ter mais uma conversa aqui, super high level aqui. Eu sou Rafael Sataki, sou Head do Vertical Tech e Energy para a Maersk do Brasil. E hoje, uma grande satisfação aqui, a gente vai dar início ao nosso bate-papo sobre o futuro da energia eólica no Brasil e o papel da logística. Então, temos aqui o Marco Vobeto, General Manager de Américas na Mingyang, mais de 12 anos no segmento de eólico e formado em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Santa Maria. E também comigo aqui meu grande amigo, parceiro, Roberto Fernani, Head da Maersk Project Logistics para a América Latina e com vasta experiência em projetos extremamente complexos aí globalmente falando. Nesse painel a gente vai abordar um pouquinho sobre a importância da energia renovável no Brasil, o que nós enxergamos para os próximos anos e como que a logística poderá suportar esse crescimento, tá? E com base nisso, Marco, eu já queria partir para a primeira pergunta para ti. Como que você acredita que o mercado de energia renovável no Brasil, em franca expansão, como que você vê essa evolução da energia eólica aqui no Brasil? Bom, primeiramente é uma satisfação enorme estar entre dois amigos, né? Rafael, Roberto, obrigado pelo convite. O que eu posso falar, né? Acho que eu trabalho nesse mercado há mais de 12 anos, eu acompanhei o crescimento. O Brasil é um mercado muito grande, né? Então é um mercado onde a gente está acostumado a cada ano a gente ter em torno de 3,5 a 4 gigas de novas instalações, né? Então, nos últimos anos o Brasil vem se consolidando como o terceiro maior mercado em novas instalações no mundo, né, de energia eólica, apenas atrás da China, né, que a gente sabe o tamanho que é o player chinês também, e o mercado dos Estados Unidos. Então, eu vejo que o momento de mercado nesse ano, talvez ele não seja o mais benéfico, porque uma conjuntura de situação, eu acho que tu não pode olhar muito no micro, né, tem que olhar mais macro para te entender a situação que está acontecendo hoje, mas a perspectiva de futuro é muito boa. O Brasil é um mercado sólido, é um mercado que apresenta um crescimento sempre constante. De vez em quando a gente tem esses ciclos, né, que a gente fala que o mercado é muito cíclico, né, então varia um pouco a questão de novas instalações por 1 ano ou 2 anos, mas logo o mercado retoma, né? Às vezes a gente fala que é muito relacionado à questão do Brasil, é muito remédio, né? Acontece uma coisa e o remédio ele vem depois. A gente está enfrentando hoje uma dificuldade um pouco maior na questão de transmissões, mas que vai se solucionar para esses próximos anos. Então a gente vê uma retomada muito grande nesses projetos a partir de 26, 27. Então a perspectiva é uma perspectiva sempre muito positiva. Boa, obrigado, Marco. E Roberto, do ponto de vista logístico, quais mudanças ou inovações você acredita que vão suportar esse crescimento aí a partir de 2026, 2027? Vamos lá, obrigado de novo, Rafa, e um privilegiado de estar aqui com essa eminência. Gente, eu vejo aqui, não só do ponto de vista brasileiro, mas até latino-americano, acho que uma grande expansão que acompanha a própria evolução da indústria. Então, do ponto de vista de recursos humanos, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de permissiologia, de licenças, de tecnologia, eu acho que desde quando a gente parte para falar, por exemplo, de um tipo de grua, de guindaste, para fazer o içamento de torres, ou até de setores de torres, né? ou turbinas, ou pás, que cada vez tem evoluções e mudanças tecnológicas constantes, até mesmo para a geração de mais giga, com menos equipamento, ou a manufatura mais eficiente. A logística tem que acompanhar, ela é um braço fundamental nesse processo. Então, várias coisas podem acontecer, eu acho que devem acontecer. Uma delas é a utilização de sistemas de busca de eficiência, onde a gente cada vez implementa mais, até mesmo para visualizar antes do planejamento de projeto, como é que vai ser feita a execução do projeto, a análise de berços, geometria, estrutura, para que possa ser executado o projeto. A combinação desses fatores todos, não só do ponto de vista financeiro, mas também até mesmo de planejamento, junto com eles, é primordial na evolução da cadeia logística. E é isso mesmo, Marcos? Você acha que tem a questão de planejamento? O que você acha que são os principais
desafios logísticos para que a gente tenha essa retomada e atingir esse crescimento? Eu até ia pegar o gancho já do Roberto, porque é um assunto, né, a questão da logística, e eu falo logística agora como um todo, tá? Porque, e até estendo um pouco mais a cadeia inteira de supply chain. Existe hoje uma evolução muito grande, né? Qual que é o maior objetivo hoje de tu fazer uma transição energética, né? É tu fazer essa transição energética de forma eficiente, isso é, para o consumidor final, ele ter o menor custo de eletricidade. E aí, o aerogerador, né, o componente principal, ele evolui, a gente está hoje trabalhando com aerogeradores muito maiores do que há 3, 4 anos atrás, e a cadeia local de suprimentos, ela precisa evoluir de acordo. Porque senão, tu tem hoje, eu hoje na China, eu já tenho um aerogerador de 10 mega em operação, instalado onshore, né, 10 mega, com mais de 200 metros de rotor, e eu não consigo hoje trazer esse aerogerador, que talvez ele seria específico para uma condição de vento, talvez lá do Rio Grande do Sul, ou enfim, Nordeste, mas que ele faria o projeto ter o melhor custo de eletricidade, porque eu tenho uma limitação de cadeia. Então a cadeia é muito importante que a evolução tecnológica do fabricante do aerogerador, ela seja acompanhada pela evolução da cadeia também. Então a gente sabe que hoje outros mercados, até o Roberto mencionou muito a questão do crescimento também da América Latina, eu hoje também faço parte de um grupo de trabalho que se chama Task Force do GEWEC para a América Latina, e a gente vê Peru tem uma previsibilidade muito grande do Peru até 2030 ser o segundo ou terceiro maior mercado em novas instalações. Chile, a gente vem trabalhando muito no Chile. A gente sabe que Equador é um mercado que pode vir a crescer. Então, esses mercados, eles também hoje vão precisar ter esse nível de maturidade de evoluir a cadeia, entendeu? Então, é super importante. Perfeito. E, Roberto, quais estratégias que você acredita que a gente possa implementar justamente para vencer esses desafios e como que a Maersk poderá suportar? São várias, Rafa. Acho que vai muita coisa que a gente tem feito e ainda precisa fazer. Vamos lá. Primeiro, eu acho que quanto mais nós estivermos próximos dos nossos clientes, no planejamento estratégico, até com os clientes deles, como o mesmo Marco falou, da cadeia de suprimento, de trazer uma turbina específica que pesa mais, que tem uma dimensão maior, a gente precisa se adaptar com ferramentas e até recursos nossos, com os nossos próprios barcos, com as nossas próprias barcaças, ou através de provedores que a gente tenha, ou com os terminais que nós também operamos, ou os aviões que a gente também tem, montar isso de acordo ao melhor planejamento e dentro daquela lacuna, né, de custo, de orçamento que foi estabelecida desde o início, para que esse programa seja cumprido financeiramente e também em tempo. Então, isso é uma coisa muito importante do ponto de vista estratégico, que a gente precisa ter isso muito alinhado ao acompanhamento da indústria. Sem essa visibilidade e sem esse conhecimento, jamais a gente consegue agregar esse valor integrado para eles. A outra coisa, por exemplo, é a busca de constante inovações que a gente possa ter. A gente tem o braço da Aliança, aqui no Brasil, que faz todo o transporte de cabotagem. A gente tem uma costa no Brasil, especificamente, de 8.000 quilômetros, que são até essa distância ou essa costa litorânea até maior que muitos lugares, por exemplo, até na Europa. Então, fazer esse transporte continental faz com que a gente também tenha que ter os mecanismos, os recursos necessários, e a gente vem fazendo. Mas precisamos sempre aprimorar barcaças novas, navios, gruas, terminais e etc., para adaptabilidade. Então, e além de outras coisas, a gente tem, por exemplo, a Maersk Offshore Wind, que está sendo construída, por exemplo, a gente tem barcos agora sendo construídos na Ásia, que traremos isso para a Europa inicialmente, costa leste americana também, para fazer a instalação dos parques offshore, que também poderemos eventualmente fazer trabalhos desde a fabricação de trazer uma turbina até a instalação para um cliente, com um pacote completo integrado. Essa compreensão, esse entendimento e essa integração, de um ponto de vista conceptual completo, ajuda muito, até mesmo para que eles possam gerar valor para a geração de energia de forma mais econômica para o cliente deles. É um crescimento contínuo e, obviamente, que essa contribuição vai fazer com que a gente tenha cada vez mais êxito, né, para chegar onde queremos chegar nisso. Isso sem falar de Offshore Brasil. Eu só falei do ponto de vista conceptual, mas isso eventualmente chegará. Claro, claro. E aí,
ressaltando isso e fazendo uma pergunta para ambos nesse sentido, e pensando no médio e longo prazo, até no prazo de 10 anos, como que vocês veem realmente tendo um cenário bem sucedido pensando em 10 anos? O que vocês acham que precisa ter para que realmente a gente consiga entregar o que precisamos entregar até lá? Olha, vamos lá. Falar antes do Marcos é uma eminência, né? Eu sempre falo, o Marcos sabe tanto disso. Vamos lá, eu acho que a gente precisa sempre trabalhar com as autoridades, a gente precisa sempre trabalhar no desenvolvimento tecnológico interno, a gente precisa sempre estar muito próximo da evolução da própria indústria, e não só no quesito de transporte de um equipamento, grande ou pequeno, ou que seja, por exemplo, na parte de serviço e não de construção, ou aquela coisa do OPEX, do CAPEX. Eu vejo que a gente precisa, sobretudo, entender e acompanhar o crescimento dos países, o desenvolvimento geopolítico. Por exemplo, hoje o Brasil, como o Marco falou no início, né, o Brasil ele vem agora no momento de calmaria, mas ele vai repuntar. E essa energia, mesmo que o Chile agora repunte, ou mesmo que o Peru comece a ficar mais aquecido, e a gente tem muita coisa, por exemplo, muita demanda hoje que a gente sente na América Central, como República Dominicana, tem cotações que os clientes chegam para a gente para Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia passando por um processo ainda, fazendo um reset político que a gente vê como necessário. Argentina também agora tendo um processo também mais aquecido. A Bolívia, de certa forma, e o Uruguai também, que às vezes se aparece com algumas coisas. Eu vejo, de um ponto de vista latino-americano, sem falar dos Estados Unidos e Canadá, e tem mesmo entrar no mercado mexicano, que também é um mercado também que agora, com a nova mudança política, também tem coisas ali promissoras. É muito importante que a gente acompanhe isso, que a gente veja isso, até mesmo para a produção da energia renovável, para o hidrogênio, para outros combustíveis verdes que a gente mesmo como líderes, com nossos 5 navios globalmente sendo utilizados com o e-metanol, com o metanol verde, que vem da origem de uma energia renovável, que a gente com o CO2 produz o metanol para combustão, como processo de combustão, de combustível. Esse processo todo é evolutivo e muito promissor, e essa transição, ou essa transformação, ela é muito promissora. Então, quanto mais nós, donos de assets, com quase 800 navios, os nossos aviões com SAF, que também é o Sustainable Aviation Fuel, e metanol, os nossos navios e barcaças, nossa estrutura, nosso conhecimento técnico e expertise no transporte e na adaptabilidade das transformações dos equipamentos, e com a Maersk também fazendo agora os barcos para instalação do offshore, eu acho que a gente tem bastante ferramenta, conhecimento, e eu acredito, pelo menos gosto de acreditar, que a gente está sempre mano a mano com parceiros, com clientes, com pessoas assim fantásticas como o Marco, nesse caminho da evolução, da transformação e até mesmo na execução exitosa de projetos para essa indústria. Fica até difícil, né, complementar depois de um speech assim. Mas acho que eu vou segmentar um pouco essa minha fala em algumas partes. A primeira seria a questão regulamentação, tá? Que é uma coisa que hoje a gente sabe do potencial do Brasil, a gente sabe do potencial dos mercados que a gente vem trabalhando, a gente sabe dos acordos globais que os países vêm fazendo para atingir essa meta do net zero, né? E o quanto isso vem se tornando cada vez mais necessário, né? A gente tem taifun na China, a gente teve o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, esses eventos climáticos, eles deixam esse alerta de que realmente é necessário tomar uma medida de forma urgente, tá? Então, o que a gente hoje, como empresa, né, vem fazendo? A gente trabalha muito próximo a nível governo. Eu estava até em Brasília na semana passada, no Ministério de Minas e Energia, porque a empresa, né, a Mingyang hoje, a gente tem 4 vertentes principais de trabalho, que é a eólica, solar, hidrogênio, storage. Então, a gente é fabricante na raiz da palavra. E a gente tem esse apetite de quê? Trazer essas tecnologias, melhorar a questão da infraestrutura país e fazer com que os países consigam atingir, né, esses targets que eles têm para cumprir com a descarbonização. Porém, a gente precisa de uma resposta a nível governamental
por exemplo, aprovar o projeto de lei das eólicas offshore, entendeu? Isso traz uma segurança jurídica para o investidor e isso vai trazer muita oportunidade aqui para o Brasil. A gente não pode achar que o investidor ele vai ficar esperando 2, 3, 4 anos. Por quê? Porque tem outros mercados, são empresas globais. Se ela não trouxer esse projeto para o Brasil, ela tem a meta de crescimento e ela vai colocar esse projeto em algum outro mercado. Então a gente tem que ter um pouco de noção da urgência disso acontecer, né? De tomar certas atitudes para aprovar isso. E aí, esse seria o meu primeiro passo, né? Falar um pouquinho da parte o regulatório, né? Então, o regulatório é importante. Além do regulatório, é importante tu olhar para nível de futuro e tu entender o quê? O que vem acontecendo, né? A gente teve benéfico, né? Que já foi aprovada a questão do hidrogênio, a questão de emissão de baixo carbono. Então, já vai crescendo e tu vai abrindo um leque. Por exemplo, o nosso eletrolisador, tu consegue trabalhar com quatro soluções, que é o hidrogênio puro, o imetanol, que a gente acabou de falar, né? Que é então, hidrogênio puro, amônia verde, imetanol e o etanol também, tá? Então, etanol, imetanol verde, amônia verde e o hidrogênio verde. A gente tem um mercado gigantesco, um potencial gigantesco. O Brasil tem o potencial de produzir o hidrogênio mais barato no mundo. A questão do transporte ainda vai ter que ser discutida? Vai, porque é muito complicado tu transportar. Provavelmente tu vai ter que converter em amônia, fazer a quebra da molécula quando chegar no off-taker, mas existe uma possibilidade de crescimento de cadeia gigantesca. Então, assim, a perspectiva de futuro é muito boa. Por quê? Porque, como eu falei, o mercado brasileiro é um mercado sólido, é um mercado que vem crescendo bastante. A gente tem que entender um pouco o macro que acontece, né, para entender certos momentos. Por exemplo, o Brasil sempre teve um PIB muito dependente da indústria. Indústria eletrointensiva. Então, o crescimento do PIB no país era extremamente atrelado ao crescimento de demanda. E isso mantinha o mercado sempre numa crescente. Hoje o que a gente tem? Um PIB dependente de agricultura, que não é tão eletrointensivo, e a gente ainda tem a questão da geração distribuída, enfim, que tira um pouco da demanda, mas a gente tem uma perspectiva muito boa de hidrogênio, que vai necessitar uma energia muito grande. Até para exportação. Exato, exato. Então, assim, perspectiva de futuro é muito boa. A gente está muito confiante, o Brasil é um mercado-chave para a Mingyang, a Mingyang aposta muito nesse mercado, e eu concordo muito com o Roberto. O crescimento do mercado, ele não é só atrelado ao crescimento de tecnologia no aerogerador, mas ele é um crescimento conjunto. Se tu não andar junto, tá? Eu vou ter uma tecnologia que pode trazer para o meu cliente um benefício, mas talvez o meu fornecedor ou, enfim, o meu parceiro não vai ter a solução técnica para poder instalar aquilo ou para poder transportar, ou ele vai... Exato. A gente tem que entender que o Brasil, na questão de infraestrutura rodoviária, não é tão maravilhoso. Sim. Então existem dificuldades, sabe? E a gente tem que caminhar junto para poder solucionar esses problemas e levar para o consumidor final o que eu sempre falei, o melhor custo de eletricidade, entendeu? E a gente sente na ponta, né? Gente, claro, todo mundo paga. E aí tudo que você mencionou, e aí o que eu costumo falar é que nós não temos um planeta B. Né? A gente tem esse e a gente precisa cuidar desse. E eu acredito que a transição energética, ela já não é mais uma obrigação, ela tem que acontecer sim ou sim o quanto antes. Sem sombra de dúvida. E realmente, principalmente empresas globais que têm esse objetivo de ser net zero até 2040 ou até 2050, talvez a gente já esteja um pouquinho atrasado nesse sentido, né? E realmente a gente precisa dar mais celeridade e acelerar o processo nesse sentido. Então, só queria realmente concluir aqui, acho que foi um grande bate-papo, eu te agradeço novamente por ter aceitado o convite, ficou muito evidente aqui que realmente a gente precisa evoluir conjunto, a gente precisa ter essa contribuição entre empresas, né, sermos mais sinergia, essa integração. E eu queria passar para vocês, se vocês têm alguma consideração final que queiram compartilhar conosco nesse sentido. Para mim, agradecer, Roberto. Não, eu que agradeço o Marco, que é um campeão aqui. São muitos anos aqui, você é um cara fantástico. Tá entre pessoas boas aqui também. E como eu falei, assim, reforçar, acho que a mensagem é muito importante a gente trabalhar em transição energética,
mas é muito importante a gente ver ações para tornar isso possível. O discurso é muito bonito, né? O discurso é muito maravilhoso, é lindo, mas a gente precisa de ações. Porque sem as ações a gente não vai conseguir cumprir com as metas, a gente vai continuar ou vai piorar o que vem acontecendo no nosso planeta. E como tu falou, a gente só tem um. Então, a Mingyang hoje é uma empresa que vem atuando de forma global para auxiliar os países, né? Para auxiliar, enfim, a trazer essa transição energética justa e eficiente para todo mundo e sempre com o melhor objetivo, que é trabalhar com qualidade, segurança e também trazendo uma transição energética de forma economicamente viável para todo mundo, né? Então, o custo da eletricidade, ele é importante e a gente tem que dar valor para isso também. Difícil agregar, né? Mas pegando aqui também um gancho, eu acho que esse custo da eletricidade é importante porque isso também interfere não só no que a gente paga como consumidor, mas está diretamente atrelado ao crescimento de um PIB de um país. Se você coloca uma energia muito cara, como é que o país consegue produzir economicamente e comercialmente viável? Então, tem tudo a ver. Eu acho que o conhecimento, a integração, as parcerias, as ações, sabe? Eu acho que a Maersk também tem tido bastante liderança, posicionamento verde no país, essa responsabilidade para fazer com que a gente cada vez esteja e contribuindo não só para o meio ambiente, mas também trabalhando de forma responsável, com empresas responsáveis. Então, eu queria só agradecer, de verdade. Marco, de novo, pela presença. Rafa, obrigado também. A gente que agradece. Bom, mais uma vez agradeço, pessoal, e a gente encerra por aqui. Muitíssimo obrigado. Obrigado, gente. Obrigado de novo. Foi um grande prazer, de verdade, tá? Estarmos juntos novamente. Obrigado, querido.